Se você é homem, tem mais de 50, 60 anos e começa a apresentar uma dificuldade para urinar, um jato fraco, ir ao banheiro várias vezes durante o dia, de acordar de madrugada várias vezes para urinar, sair do banheiro com a sensação de que sobrou urina na bexiga, esses são sintomas do crescimento benigno da próstata, a hiperplasia prostática benigna. E isso tem tratamento, né? Até pouco tempo atrás, o tratamento envolvia uma cirurgia que tinha risco de sangramento, de necessidade de internação prolongada, tinha risco de complicações como estenose de uretra, transfusão, mas hoje existem tratamentos minimamente invasivos, com menor risco, menos trauma. Em menos de 24 horas o paciente já tem a alta do hospital, sem nenhuma incisão abdominal, e já vai para casa sem sonda e sem risco de recidiva, né? Tudo isso é viável com o avanço da tecnologia. Existe hoje um tipo de laser pulsátil que permite a enucleação do adenoma e com isso a gente consegue curar a hiperplasia de forma definitiva, não tem necessidade de tomar nenhum remédio e a gente consegue resultados realmente fantásticos. Então a função da próstata é reprodutiva. Então após os 50 anos, a próstata pode dar duas doenças mais comumente, né? Uma delas é o câncer de próstata, que é uma doença silenciosa, não dá nenhum sinal, nenhum sintoma, mas a doença mais comum é o crescimento benigno da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. A maioria dos homens, após os 40 anos, eles começam a ter um aumento da próstata, né? Os sintomas são variáveis, né? De pessoa para pessoa, de acordo com o aumento da próstata. Nem todas as pessoas, o aumento de próstata é tão pronunciado que determine queixas ou que necessite cirurgias. Isso é variável, né? Nesse desenho aqui, ó, o nosso trato urinário, né? Os rins filtram o sangue e produzem a urina que desce por um canal bem estreito chamado de ureter e vai ser armazenada na bexiga, né? A bexiga é um músculo esférico e oco que fica lá vazia e à medida que a urina vai sendo produzida ela vai enchendo lentamente até que ela chega na capacidade máxima, que é em torno de 400 a 500 ml, e aí o homem precisa ir ao banheiro urinar. Quando a bexiga contrai, a urina vai sair por um canal que vai até a ponta do pênis, chamado de uretra, tá? A próstata fica imediatamente abaixo da bexiga, né? E a uretra passa exatamente no meio da próstata antes de seguir até a ponta do pênis, né? Com o crescimento progressivo da próstata com a idade, existe uma compressão da uretra. E aí começam a surgir os sintomas, né? Então, entre 50 e 60 anos, metade dos homens já vai ter a próstata aumentada. A glândula prostática é um órgão que se situa na saída da bexiga e a uretra passa no seu interior, no meio. Quando existe um aumento dessa glândula, existe a compressão da uretra e daí advêm os sintomas, as queixas dos pacientes, que começam com uma dificuldade para iniciar a micção e posteriormente vai evoluindo para a piora dessa dificuldade com aumento do número de vezes que urina durante o dia e durante a noite, e chegando ao ponto de haver uma retenção urinária aguda completa, fechamento completo da glândula. O homem vai urinar, o jato vai sair fraco, a bexiga contrai no máximo que ela consegue, mas ainda sobra urina no final. E aí em menos tempo dá vontade de urinar de novo. Cada 10 minutos eu tinha que ir no banheiro, né? Mas saía muito pouco. Mas toda hora eu levantava 5, 6 vezes por noite. Um dos sintomas que mais incomoda os pacientes com próstata aumentada é ter que acordar de madrugada para urinar, né? Acordar até uma vez é considerado ainda normal, não atrapalha tanto. Mas quando começa a acordar 2, 3, 4 vezes à noite, o paciente fica com sono interrompido. De dia ele está com sono, está mal-humorado. E a bexiga, que não faz força de um paciente jovem, ela tem a parede fininha, ela esvazia sem ter que aumentar tanto a pressão. No paciente com a próstata aumentada, a bexiga ela fica espessa, musculosa, né, para produzir mais pressão para esvaziar. No início isso é uma coisa boa,
Mas com o passar do tempo, essas alterações vão prejudicando o sintoma do paciente e a bexiga vai ficando dura. Existe um depósito de colágeno, que é uma fibra que não contrai. Então ela já não vai caber os 500 ml que ela cabia antes. Com 400 ou 350 o paciente já precisa urinar. Então aqui a gente vê uma bexiga de esforço com vários divertículos, né? Que significa que ela tem que fazer uma pressão muito grande para conseguir esvaziar, né? Se você não trata a obstrução durante muitos anos, principalmente quando começa a sobrar mais urina, a bexiga tende a ir perdendo força, né? Que chama de disfunção vesical, né? E esse é o risco de um paciente ficar muito tempo obstruído sem saber, achar que é normal urinar mal, né? E quando ele vai procurar o tratamento, ele pode até desobstruir, mas a bexiga dele já não tem a força que tinha antes. E o resultado do tratamento não é tão bom do que se ele tratar precocemente, quando ele tem uma bexiga saudável. Eu também fiz a cirurgia de próstata e tinha um pouco de receio antes, porque o médico, como sabe de todas as complicações que podem ocorrer, sempre fica meio, vai acontecer comigo isso, etc. Entende? Então eu acho que eu fiquei muito tempo, por exemplo, utilizando alfa-bloqueadores. E só fui operar realmente quando os sintomas estavam muito molestos mesmo, né? E isso, a cirurgia funcionou muito bem e tal, mas tem ainda alguns senões quanto ao funcionamento da bexiga, não é? Por isso que eu digo que eu acho que não dá para esperar muito para fazer a cirurgia, né? Existem duas classes de medicamentos que a gente usa para hiperplasia benigna, mas que não desobstrui o paciente. Então você retarda a progressão da doença em algum tempo, 2 a 3 anos, mas aí depois volta a ficar como estava antes, depois de poucos anos, né? Então não é um tratamento definitivo. Surgiu, nos últimos anos, é bom que se diga, o tratamento clínico dessa hiperplasia, dessa obstrução, e que é com medicamentos que são alfa-bloqueadores. Esses alfa-bloqueadores ficaram muito em voga e são muito utilizados hoje e diminuíram muito o número de cirurgias prostáticas. O que tem acontecido é que, no momento atual, me parece que as cirurgias estão voltando, porque o que se tem visto é que os alfa-bloqueadores, eles determinam um alívio nos sintomas, etc., mas eles não persistem, não perduram por muitos anos em bom número de pacientes. Além do que, eles não, vamos dizer, não determinam que o fluxo de urina seja normalizado, eles só melhoram. E isso leva aqui, com o passar dos anos, um problema na bexiga que causa uma lesão mais ou menos definitiva na bexiga, que mesmo operando, eles melhoram, mas a bexiga não tem um funcionamento mais normal. Desse lado, a gente tem um paciente uma próstata de um paciente jovem, tá? De 18 anos, por exemplo. A próstata é pequena, ela tem em torno de 15 a 20 gramas. A uretra é ampla, não existe obstrução. E a bexiga tem a parede fina, porque ela não faz força para esvaziar, né? Só relaxa o esfíncter e a bexiga consegue esvaziar completamente. Desse lado mostra uma próstata aumentada, de um homem com mais de 60 anos. Existe o crescimento da parte central da próstata. Se a gente fosse comparar a próstata com alguma fruta, pareceria mais ou menos um abacate. E o caroço do abacate seria o adenoma, é o que cresce. O canal da uretra passa no meio do adenoma, no meio do caroço do abacate. E subindo a gente vê os lóbulos laterais da próstata aumentados e eles se fecham, ocluindo a passagem da urina. A urina ela tem só essa pequena abertura para passar e isso causa grande parte dos sintomas do paciente, né? O jato fraco, a dificuldade de esvaziar a bexiga. E a bexiga de esforço é uma bexiga que de tanto fazer força ela vai ficar mais espessa do que a bexiga normal e com essas trabeculações. E lá dentro a gente vê todas as trabeculações, né, de uma bexiga de esforço, que tem que atingir altas pressões para conseguir esvaziar. A pressão é tão grande que a mucosa ela hernia entre as fibras musculares, formando esses divertículos. Isso aí geralmente é sinal de uma obstrução de longa duração. Esse paciente já tem 83 anos. Para desobstruir o paciente, a gente tem que vir e retirar o caroço do abacate, a parte central,
o adenoma prostático, não é toda a próstata. A gente está falando do crescimento benigno, que é o crescimento só da parte central. Então o tratamento é retirar só a parte central. Na cirurgia para hiperplasia benigna, não existe perda da função erétil. Se formos falar no laser, eu tive uma surpresa assim que ele, vamos dizer, o resultado da cirurgia ele não melhorou a performance sexual, mas vamos dizer, a sensação do orgasmo melhorou. E tem trabalhos hoje que mostram isso. Até para mim foi uma certa surpresa. E como que a gente consegue tirar esse adenoma? A primeira técnica que foi descrita com sucesso foi uma cirurgia aberta, onde se faz uma incisão, tipo uma cesariana, abre a musculatura, abre a bexiga e com o dedo a gente consegue enuclear todo o adenoma, toda a parte central. E aí a gente tem que terminar rapidamente a cirurgia, botar uma sonda com balão comprimindo e aguardar reduzir o sangramento. No Brasil, por incrível que pareça, é uma técnica mais usada para próstatas muito grandes, acima de 100 gramas, porque ela é efetiva e consegue resolver o problema, né? Só que se você tem um paciente idoso de 80 anos ou paciente que usa anticoagulante, não dá para fazer, porque o risco cardiovascular dele ter um infarto, um AVC com essa cirurgia é grande, dada ao montante de sangramento. Um paciente que é testemunho de Jeová também, que não pode receber transfusão por motivos religiosos, não tem como garantir para ele que você vai conseguir fazer a cirurgia sem sangrar e sem transfundir. Só que a minha próstata já estava crescida, estava do tamanho de uma laranja de umbigo. Teria que fazer uma cirurgia aberta e aí envolvia talvez uma transfusão não, envolvia sangue, né? Como eu sou testemunho de Jeová, e não aceitamos, então, transfusões de sangue, né? Aí eu fiquei num dilema. Na cirurgia da próstata convencional, ela é feita abrindo, fazendo uma incisão do abdômen e retirada da próstata por intermédio dessa via de acesso. Posteriormente, começou-se a fazer mais cirurgias por via transuretral, com uso de aparelhos que são ressector de próstata, que usam a corrente elétrica e fragmentam a próstata que posteriormente é retirada sugando esses fragmentos. É a chamada RTU de próstata, que é a ressecção transuretral. Nessa técnica a gente entra pela uretra com um aparelho chamado ressectoscópio, que é um tubo de metal que a gente coloca uma câmera atrás que consegue enxergar lá na ponta, né? Na ponta desse aparelho tem uma resistência elétrica, um filamento de tungstênio. Quando passa energia elétrica ele fica vermelho, tipo uma resistência de chuveiro, e a gente consegue fatiar o adenoma com essa alça de ressecção. Foi uma técnica revolucionária, foi descrita em 1920, já faz 100 anos, e foi a primeira vez que se conseguiu tratar efetivamente a obstrução sem abrir a barriga, né? Mas ela ainda tem algumas limitações. Primeiro é que você também não consegue garantir que não vai sangrar. Algumas cirurgias sangram, principalmente em próstatas maiores, né? E a gente ainda tem uma taxa de transfusão em torno de 2 a 7%, dependendo do tamanho da próstata, né? Segundo é que não é um bom caso para próstatas muito grandes. Por quê? Porque não dá para tirar todo o adenoma com essa alça. Então depois de alguns anos, 5, 6 anos da cirurgia, o adenoma residual que acaba ficando aqui, ele cresce de forma nodular. E isso vai causar uma nova obstrução e o paciente vai voltar a ter os mesmos sintomas. Um outro problema da RTU, além do sangramento e da recidiva, é o diâmetro do aparelho. Para tirar uma fatia considerável, a gente tem um aparelho que é o mais usado no mundo, que ele tem 9 milímetros. A cirurgia de próstata ela é feita totalmente por via endoscópica, né? Durante a primeira técnica que foi desenvolvida foi uma cirurgia de raspagem, que é a RTU. E a gente utiliza um aparelho de 26 frentes, né? Isso equivale a próximo de 9 milímetros, 8,7 milímetros de diâmetro, tá? Quando a gente vai passar esse aparelho pela uretra, o atrito que a gente tem na uretra gera um trauma significativo. Se você machuca circunferencialmente, ele vai formar uma cicatriz e na hora de distender, essa cicatriz não é elástica. E aí o paciente volta a ter dificuldade de urinar, né? Às vezes dá para tentar fazer uma cirurgia endoscópica e cortar a cicatriz, mas tem 50% de chance de fechar de novo. E aí, para reconstruir, é uma cirurgia de grande porte. Para tentar
minimizar todos esses problemas, buscou-se novas alternativas menos invasivas e mais seguras, né? E uma técnica que já existe há 22 anos, foi descrita na Nova Zelândia em 1998, é o HoLEP. HoLEP são as iniciais de uma palavra em inglês, chama Holmium Laser Enucleation of the Prostate, que é a enucleação de todo o adenoma por via endoscópica usando o laser de Holmium, né? Esse laser é um laser que tem uma excelente capacidade de coagulação, né, superior à da eletricidade, e que a gente consegue, com o pulso do laser, encontrar esse espaço entre a zona periférica e o adenoma e soltar todo o adenoma seguindo o plano anatômico entre o adenoma e a cápsula. A cirurgia, quando tira todo o adenoma, é uma cirurgia para toda a vida. Se o paciente é jovem, tem 60 anos, ele pode viver até os 90, 100 anos. Em 30, 40 anos, se ficar um pouquinho de adenoma, vai recidivar. Se você tira tudo, não volta nunca mais. Tirando todo o adenoma, mesmo a bexiga mais fraquinha, o paciente consegue urinar espontaneamente, né? Todos os pacientes que eu operei até hoje, mesmo que estavam usando catéter, obstruídos, com a bexiga sem força de contração, eles estão livres de catéter hoje. A maior vantagem do HoLEP para mim hoje, em termos de segurança, é que a gente consegue fazer uma cirurgia definitiva, né, com uma durabilidade para o resto da vida, com mínimo risco de sangramento. Minha taxa hoje de transfusão é zero, nenhum caso até hoje, e usando aparelhos mais finos. Por quê? O HoLEP, tradicionalmente, ele é feito com o mesmo aparelho da RTU, tá? Então é um aparelho de 26 French, né? É quase 9 milímetros, é 8,7 milímetros. Com a técnica do HoLEP, com a enucleação do laser, a gente usa uma fibra ótica que tem menos de 1 milímetro de diâmetro, ela tem 0,55 milímetros, tá? Então a gente não precisa usar um aparelho tão calibroso para fazer a cirurgia. Nos últimos 3 anos a gente começou a usar um aparelho de 7 milímetros, tá? E nos últimos 2 anos eu venho utilizando esse aparelho de 6 milímetros, ele tem 18 French, tá? Então é uma diferença significativa em relação à cirurgia convencional. Atualmente, 70% das cirurgias a gente faz com esse aparelho de 6 milímetros, e se a próstata é muito grande, acima de 80, 100 gramas, a gente usa o aparelho de 7 milímetros. Há pelo menos 3 anos a gente não precisa usar esse aparelho em nenhum caso. Eu botei hoje aqui na mesa só a título de ilustração e de comparação. Então, a cada redução de calibre que a gente fez nos últimos 3 anos, a gente nota uma redução do trauma na uretra, porque imagina 1 hora trabalhando dentro do canal, né? Nem toda a uretra aceita um aparelho dessa grossura, né? Com esse aparelho fininho, a gente não precisa mais fazer dilatação, o aparelho passa folgado em todas as uretras que a gente encontrou até hoje, aí nos últimos 2 anos, né? Isso traz segurança e conforto para o paciente no pós-operatório. Então, depois de ter tido problema com esse aparelho grosso em alguns pacientes, eu entrei em contato com um dos fabricantes e pedi para ele desenvolver um aparelho para passar a fibra do laser para fazer a cirurgia da próstata com esse aparelho mais fino. E aí surgiu primeiro esse aparelho de 22 French, ele tem 7 milímetros. A partir daí eu descobri que existia esse outro aparelho de 6 milímetros, e aí eu também fiz contato com o fabricante e ele desenvolveu o aparelho para passar a fibra do laser, que é esse aqui, ó. Se a gente for comparar a diferença do aparelho convencional para o aparelho que eu uso hoje, é uma diferença gritante. 6 milímetros na uretra passa sempre folgado, né? E isso traz um conforto no pós-operatório, onde não tem atrito, não tem trauma da uretra. Então, além de tudo, o paciente não sente dor. Ele tem muito pouco desconforto no pós-operatório. O canal passa ali por dentro do pênis, a urina, chama uretra. A gente vê que o aparelho passa sem qualquer atrito ou resistência, pela grande desproporção de calibre. A gente tem uma uretra bem maior do que o diâmetro do aparelho, né? Aqui, ó, a gente já está chegando na região do esfíncter e começa a ver a uretra prostática, né? Então aqui você vê os lobos laterais e a passagem da urina está restrita a essa porção.
É importante a gente comparar essa imagem, que seria a uretra hipervascularizada aqui, ó, e esse pequeno canal aqui por onde está passando a urina, com o resultado após a retirada desse adenoma, tá? Com esse aparelho aqui, na primeira semana o paciente não toma nada. Aí quando começa a cicatrizar a cavidade da próstata, forma uma casquinha lá dentro e dá uma ardênciazinha no final da micção. Mas os pacientes falam, doutor, mas não tomei nenhum comprimido. É uma ardênciazinha discreta que não chega assim a precisar de nada, né? E a gente começa a cirurgia identificando o plano anatômico entre a parte central da próstata, que seria o adenoma, e a zona periférica, que seria a parte que vai ficar, né? A gente tem uma referência anatômica importante, que é essa estrutura aqui, ó, que é o veromontano, né? Esse veromontano, ele tem as aberturas do ducto ejaculatório. Aqui, ó, é onde sai o espermatozoide, né? Então, ao lado do veromontano, a gente vai identificar o plano e coagular simultaneamente os vasos sanguíneos da mucosa. Você vê que o laser, ele age à distância, eu não preciso encostar a ponta da fibra para coagular. Ele age entre 1 e 2 milímetros de distância. Com o laser eu consigo ir coagulando os vasos simultaneamente. Então eu resolvo o problema do sangramento. A chance de transfusão dele é menos de 1%, né? Nas minhas mãos até hoje é 0. A segunda vantagem é que à medida que eu vou soltando todo o adenoma, não fica nenhum fragmento residual. Aqui esse é o grande problema, talvez, da cirurgia prostática, sangramento. Sangramento na cirurgia com o laser praticamente não existe. Internação hospitalar, o paciente fica um dia internado no hospital e permanece com 24 horas com o catéter vesical, enquanto que nas outras cirurgias variável, 4, 5 dias, 6, 7 dias, dependendo da técnica, né? Então ela tem uma vantagem bem interessante nos pós-operatórios do paciente, etc. Tem 15 minutos de enucleação. A gente vê claramente aqui, ó, a região do esfíncter, a referência anatômica, que é o veromontano, onde sai o ducto ejaculatório. Isso aqui, ó, é o adenoma, é a porção central da próstata que está aumentada. A gente deixa a zona periférica da próstata, que seria essa parte de fora aqui, que não tem risco de crescer de novo. Isso aqui é a região onde aparece outra doença, o câncer de próstata. A gente não mexe na zona periférica. E todo o adenoma está ficando desvascularizado, né? Tá vendo? Uma imagem. Você vê ali o vaso sanguíneo sendo coagulado pelo laser. Esse pontinho preto era sangue dentro do vaso. É uma cirurgia bastante elegante, segura e efetiva para desobstruir o paciente com a próstata aumentada. E a gente vê que a distância, o pulso do laser, ele vai descolando e separando os tecidos e coagulando os vasos simultaneamente. Essa é uma região que normalmente tem muitos vasos sanguíneos. Praticamente a gente não vê os vasos sanguíneos porque o laser coagula. Com o roller ele opera de tarde, ele chega no hospital 1h da tarde, faz a cirurgia 1h30, acaba lá 2h30, 3h, ele vai para o quarto, passa a noite, no outro dia, na hora do almoço, tira a sonda e 2h30, 3h ele vai para casa. Se o paciente trabalha no escritório, no computador, no outro dia, às vezes ele está trabalhando normal. Então aqui a gente está chegando no final da fossa prostática, que está caindo dentro da bexiga, ó. Ali já é a bexiga, aqui a zona periférica da próstata e aqui embaixo o adenoma, né? Isso a gente sabe o limite da linha de secção. E vamos completar a liberação do adenoma. A gente não viu sangue na cirurgia inteira. Os vasos prostáticos, isso aqui é um vaso prostático, tá vendo? Eles são cortados e coagulados simultaneamente pelo laser. Então não tem que cortar, sangrar para depois você coagular. Você faz tudo simultaneamente. A gente consegue soltar tudo sem risco de sangramento, de transfusão.
Isso é importante nos pacientes anticoagulados, principalmente, que às vezes não teriam condições de fazer uma cirurgia convencional, seja aberta, seja RTU. Com esse laser a gente consegue operar paciente de alto risco cardiovascular, que tem stent, que toma anticoagulante, né? Pacientes testemunho de Jeová, que não aceitam transfusão, a gente consegue fazer com segurança também. Marquei uma consulta e ele me explicou como é que era feita a consulta, etc. Aliás, a cirurgia. Eu gostei, não precisava transfusão de sangue, não ia precisar nada disso. E o sistema dele era diferente. E eu fiz essa cirurgia. Foi em 2018. E foi tão especial, tão boa, que eu saí da sala de cirurgia, era umas 6 horas da tarde. No outro dia, às 10 horas, vim embora. Era para tomar um remédio para dor, se doesse. Eu até comprei o remédio, mas não abri nem o envelope, porque não precisou. A gente trabalha a 1 milímetro de distância do tecido, dá para ver isso no vídeo da cirurgia, né? Isso diminui a cauterização do tecido e diminui também os sintomas no pós-operatório, a ardência, né? Só que eu modifiquei a técnica e a gente começou a soltar o esfíncter logo no início da cirurgia, que diminuía a tração do esfíncter, também acelerava na recuperação. Se a gente comparar com o início da cirurgia, né? Aqui é a região do esfíncter, né? E a gente entrando aonde tinha um adenoma grande obstruindo a passagem da urina, agora a gente tem essa cavidade enorme, ó, que é a fossa prostática, a gente chama, né? Que é onde tinha o adenoma e ele foi totalmente enucleado com esse aparelho fininho de 18 French, de 6 milímetros, e eu joguei ele dentro da bexiga, olha lá, ó. Então o adenoma está flutuando dentro da bexiga. Ele era grande, tive que separar ele em 2 partes para empurrar ele para dentro da bexiga. E agora a gente vai trocar o laser pelo morcelador, que é um aparelho que vai retirar ele morcelado, ou moído, né, de dentro da bexiga. Todo esse material vai ser enviado para o patologista dizer se tem alguma área suspeita de câncer. Chama de exame anátomo patológico. Isso é uma outra vantagem desse tipo de técnica. 100% do adenoma é analisado pelo patologista, não tem como passar um tumor despercebido. Examinar o que se retira da pessoa, isso é uma praxe, né? de ver, até para comprovar o que foi tirado e eventualmente descobrir alguma célula maligna ali. Então é importante mandar examinar. Hoje em dia, com os exames que a gente tem disponíveis, a gente já prevê que que esse crescimento não seja benigno e seja maligno, né? Com utilização, por exemplo, do PSA. Terminada a enucleação, a porção central da próstata está flutuando na bexiga. E a gente vai tirar usando esse morcelador. Então ele vai passar aqui, ó, por dentro do aparelho. Ele vai aspirar e triturar o adenoma e vai sair uma peneira. Então, primeiro a gente vai trocar o endoscópio por esse aparelhinho aqui. Tá bom. Eu estou dentro da bexiga, tá? Aqui a parede da bexiga e aqui o adenoma flutuando, tá vendo? A gente tem essa abertura do morcelador que vai aspirar. Ele vai fazendo um movimento de oscilação para um lado e para o outro, enquanto ele está morcelando. Então é um processo automatizado, né, através desse morcelador aí da Richard Wolf, morcelador alemão. E aí é só ter um pouco de paciência. Ele consegue morcelar em torno de 10 gramas por minuto. Essa próstata tem em torno de 70 gramas, vai levar em torno de 7 minutos. E optei pela cirurgia de laser, porque, bom, umas que eu acompanhei algumas cirurgias dessas, o profissional que eu
que eu escolhi um profissional que tinha um bom volume de cirurgia, tinha a curva de aprendizado dele ótima, dominava perfeitamente a técnica, domina perfeitamente a técnica. Então eu digo que o médico que eu escolhi é um dos 5 melhores no Brasil, sem dúvida, né? Talvez seja no mundo também, porque tem bastante experiência. Então isso é importante, né, na hora da cirurgia, evidentemente, porque a técnica em si, ela não se compara com uma pessoa que tem experiência, que tem bastante traquejo naquilo ali, e de uma pessoa que está recém começando. Quer dizer, não funcionou. Bom, não funcionou às vezes porque também precisa, né, essa curva de aprendizado que nós estamos falando, né? O Holep, ele já existe há 22 anos, né? Mas ninguém fazia o Holep no Brasil durante muitos anos, né? Ele cresceu muito mais na Europa, principalmente na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, do que nas Américas. Para aprender eu tive que viajar para o exterior, né? Fui para diferentes países visitar centros de grande volume. Fui para Indianápolis, nos Estados Unidos, para Londres, na Inglaterra, para Berlim, na Alemanha, e para Turim, na Itália. E em Turim eu acabei fazendo uma grande amizade com o Cesare Scofone, que é um urologista conhecido na Europa pelo Holep, porque ele descreveu uma técnica diferente em bloco. Em cada lugar que eu ia, eu aprendi um macete da técnica diferente do que eu vinha fazendo antes. Eu chegava aqui, eu tentava aplicar aquilo e ia incorporando o que era bom e ia deixando de lado o que era pior. E discutindo isso com o Scofone lá, a gente fez uma modificação juntos da técnica para liberar precocemente o esfíncter e acelerar a recuperação do paciente no pós-operatório. E o Scofone me convidou para escrever o capítulo de um livro da Associação Europeia de Urotecnologia, né? A Associação Europeia de Urologia é uma das maiores associações de urologia do mundo, e nesse livro, só de técnicas cirúrgicas avançadas, né, o capítulo de Holep foi escrito por nós. Então, para mim foi um orgulho muito grande poder participar desse capítulo de Holep junto com o Scofone, né, numa associação que é considerada a maior do mundo, que tem a maior tradição do Holep do mundo, né, já fazem há mais de 20 anos. Para viabilizar o Holep aqui em Caxias do Sul hoje, eu comprei o laser, comprei os endoscópios, o morcelador, e é o único centro de Holep do Rio Grande do Sul. O jato é forte. Antes eram uns pinguinhos que saía, né? Meio devagar assim. Agora eu faço urina normal.